Qual a relação entre a família Bolsonaro, as milícias e o assassinato de Marielle Franco? O crime aconteceu em março de 2018 e desde então a investigação vinha avançando bem lentamente, deixando algumas perguntas no ar. Pela execução do crime foram presos em 2019 dois ex-policiais, Elcio Queiroz e Rony Lessa. Elcio tem foto abraçado a Jair Bolsonaro e Rony morava no condomínio onde o ex-presidente tem casa e onde morava Carlos Bolsonaro. E a filha de Rony chegou a namorar Jair Renan, filho de Jair. E pior, no dia do assassinato de Marielle, segundo delação premiada do próprio Elcio Queiroz, foi de lá que ele e Rony saíram para o assassinato. Mas tem bem mais. Elcio fazia parte do chamado Escritório do Crime, uma milícia que funcionava como uma espécie de centro especializado em assassinatos por aluguel no Rio de Janeiro, que recebia dinheiro da rachadinha do gabinete de Flávio Bolsonaro, filho mais velho de Jair, na Assembleia do Rio. Quem recolhia o dinheiro era Fabrício Queiroz, que em 2020 foi encontrado escondido num sítio de Frederic Wassef, advogado de Bolsonaro. Wassef era também advogado de Adriano de Nóbrega, que fundou o Escritório do Crime e foi homenageado mais de uma vez por Flávio Bolsonaro. E o próprio Jair já destacou o brilhantismo de Adriano em discurso em plenário. A mãe e a ex-esposa de Adriano trabalharam no gabinete de Flávio. Investigações identificaram que Flávio recebeu 48 depósitos de R$2.000, totalizando R$96.000, de depósitos feitos em uma agência na rua onde a mãe de Adriano de Nóbrega tinha um restaurante. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, também teria recebido 27 cheques, um total de R$89.000. Adriano foi acusado por Rony Lessa de ser o intermediário do assassinato de Marielle, mas ele foi morto em uma operação da Polícia Militar da Bahia em 2020. Em abril de 2018, a medalha Tiradentes, maior honraria da ALERJ, foi concedida em memória a Marielle. É a mesma medalha dada a Adriano da Nóbrega em 2004 por Flávio Bolsonaro. Aliás, Flávio foi o único deputado que votou contra conceder a honraria a Marielle. Já em 2021, uma outra investigação identificou que logo após a morte de Adriano, milicianos ligaram para alguém identificado como Jair, presidente e cara da Casa de Vidro, que seria o Palácio do Planalto. Mas logo após de identificarem essas ligações, a investigação foi cancelada. Aliás, mudança em investigação foi o que não faltou. Mais de uma vez, Bolsonaro mudou o comando da Polícia Federal e acabou incidindo sobre o caso das rachadinhas. Mas o governo mudou e Flávio Dino prometeu, quando se tornou ministro da Justiça, que o caso seria resolvido. Nem 7 meses se passaram e a Polícia Federal fez mais uma prisão, agora de Maxwell Correia, que já tinha sido preso por tentativa de obstruir as investigações em 2021. Já Elcio fez acordo de delação premiada e confessou que dirigia o carro de onde foram feitos os disparos por Rony Lessa. Ainda falta sabermos quem foram os mandantes do crime, mas segundo o ministro da Justiça, estamos mais perto de responder a pergunta: quem mandou matar Marielle? Primeira coisa, horas antes do assassinato da Marielle, o Elcio Queiroz, motorista do carro, foi até o condomínio Vivendas da Barra, onde mora Jair Bolsonaro. Isso aqui não é o que eu acho, não é a ser investigado. Isto é um fato documentado. Ele foi até lá e, segundo o porteiro que estava na portaria na época, pediu para a portaria interfonar para a casa 58 de Jair Bolsonaro. O porteiro anotou, inclusive, o número 58 no livro da portaria. Interfonou para a casa e, segundo o porteiro, o homem que atendeu do outro lado era Jair Bolsonaro. Isso tudo são declarações do porteiro. No dia do assassinato da Marielle, o Elcio Franco, horas antes, foi até a casa do Bolsonaro, segundo o que falou o porteiro. A partir daquele momento, isso aqui foi publicado no Jornal Nacional, o porteiro diz que suspeito de matar Marielle pediu para ir à casa de Bolsonaro no Rio de Janeiro, mas visitou outro acusado, tá? Isso aqui publicado pelo Jornal Nacional. A partir daquele momento aconteceram coisas que não podemos nos esquecer. O Bolsonaro imediatamente foi até a portaria do prédio do condomínio, ou mandou alguém ir até lá, e subtraiu todas as gravações da portaria. Todas. Quem falou isso? O próprio Bolsonaro. Frase do Bolsonaro na época: nós pegamos antes que fosse adulterada. Essa era a desculpa do Bolsonaro. Ou tentassem adulterar.
Frase do Bolsonaro: pegamos toda a memória da secretária eletrônica da portaria que é guardada há mais de um ano. A voz não é minha, disse Bolsonaro sobre Bolsonaro. Então, a partir do momento em que se sabia que o motorista do carro usado para assassinar Marielle Franco tinha ido à casa do Bolsonaro, interfonado para a casa do Bolsonaro, segundo declarações do porteiro na época, o Bolsonaro vai até a portaria do condomínio e subtrai todas as gravações da portaria. Em qualquer outra situação, estaria preso. O nome disso é obstrução de investigação. Absolutamente nada aconteceu com o Jair Bolsonaro. Isso é um fato, tá bom? Isso é uma frase do Bolsonaro. Não sou eu que tô falando. Ele falou. Bolsonaro, ele próprio falou que foi até lá e subtraiu as gravações da portaria. Outra coisa que aconteceu. Carlos Bolsonaro, Carluxo, foi também até a portaria, mexeu nos computadores da portaria, mexeu no sistema de gravação de vozes e colocou uma série de gravações online dizendo que a voz não era do pai dele. Foi lá mexer, foi lá, possivelmente, se quisesse, adulterar provas. O nome disso é a mesma coisa do Bolsonaro. Obstrução de investigação. O que é que aconteceu com o Carlos Bolsonaro? Absolutamente nada. Terceira coisa que aconteceu naqueles dias subsequentes. Bolsonaro acionou Sérgio Moro para, entre aspas, ouvir o porteiro. Foi lá, acionou o Moro, que era ministro da Justiça na época, como se fosse um delegado particular dele, Bolsonaro, para ouvir o porteiro. Palavras do então governador Wilson Witzel sobre o Moro. Moro acuou e coagiu o porteiro. O que aconteceu dias depois? O porteiro mudou a versão e desapareceu. O porteiro falou que não era bem aquilo, que se confundiu, que não era o seu Jair, que não era a Casa 58 e sumiu. Ninguém mais nunca ouviu falar desse porteiro. Diante da mobilização sobre todos esses fatos, o motorista do assassino que vai até lá, o que é que fez o Ministério Público do Rio de Janeiro, que agora está investigando o caso, teve coisas importantes durante o caso que foram feitas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, mas teve coisas esquisitíssimas também. O que é que fez o Ministério Público do Rio de Janeiro na época? Fez uma perícia na portaria, que não levou mais do que 2 ou 3 horas, e apresentou essa perícia dizendo que não havia nada de estranho. Segundo um documento apresentado à Justiça na época, o Ministério Público do Rio de Janeiro não avaliou a possibilidade de que algum arquivo possa ter sido apagado ou renomeado por Carlos Bolsonaro ou por Jair Bolsonaro e seu entorno. Que, lembrando, sequestraram 1 ano de gravação da portaria do condomínio. E o MP não fez uma perícia capaz de identificar se houve adulteração nos arquivos. Sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. É muita dor que a gente sente, né, diante desse crime e com a representação, a representatividade que essa pessoa tinha para nós mulheres e nós mulheres negras, né? Ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Os tiros que acertaram Marielle, acertou cada um de nós, sabe? E todos nós nos sentimos um pouco mortos ontem. Só que é como diz aquela frase, né? Quiseram nos enterrar, mas não sabíamos que éramos sementes. Eu a conheci desde pequena, né? Na trajetória lá da Maré. Então, para mim, é uma simbologia muito forte. Então, é uma perda muito grande para todos nós. A Marielle representa, né, apesar da morte, mas ela ainda representa muitas cariocas, muitas brasileiras, né? Então, uma trajetória muito grande e a morte dela não vai apagar toda essa história. Acho que ela tem o retrato das pessoas que estão aqui. Você olha e você parece que você conhece todo mundo, assim. Você consegue se ver no local do outro, né? Ela luta como mulher, como negra, conseguiu ter o nível superior, um mestrado, assim, é muito difícil isso acontecer. A gente vê claramente que lutar pelos direitos de quem deve, né, do que a gente realmente deveria ter, é assim que eles tratam. Então e assim, não dá para acreditar. Ontem a gente estava reunido, os amigos e amigas que estavam inclusive nessa roda de debate ontem na casa, e elas chegaram 20 minutos depois do que acabou, ou seja, elas saíram juntas. Uma conseguiu chegar em casa e a outra foi assassinada. A
gente é um símbolo, né? É um fruto de toda a nossa luta, que desde a década de 80, 90, a gente vem lutando e foi esse marco, né? Infelizmente aconteceu essa tragédia, mas a gente vai continuar.